Olá, meus jovens! Olha aí, né? Segunda semana de 2021, ainda em 2020, né? Nós vamos começar esta semana a estudar uma das últimas técnicas de demonstração que você precisa saber em matemática discreta, que é a indução matemática, certo? Essa é uma técnica que não permite que a gente descubra resultados novos, então ela não é usada assim para você pensar a respeito de resultados novos, porque ela não consegue fazer isso, mas ela consegue demonstrar resultados que você supõe que sejam verdade, né? Poderia ser por tentativa e erro e tal, mas o fato é que esta não é uma técnica de demonstração utilizada para demonstrar coisas novas, tá bom? Então, nessa semana, né, a gente vai aprender sobre o princípio da coordenação, o conceito de contra-exemplo mínimo e a técnica de indução matemática, de fato, que é a primeira técnica de indução, né? Eu separei, na verdade, essas duas próximas semanas para a gente lidar com a indução matemática, porque geralmente é uma coisa que o pessoal sempre mostra dificuldade para conseguir entender, não é nem entender, para conseguir demonstrar as coisas. Eu não sei o que acontece, porque em tese o princípio é até de fácil entendimento, né? Mas tem coisa aí que trava, que não desenvolve, né? E aí eu optei por fazer essas 2 semanas para que vocês tenham tempo para, né, se familiarizar com as técnicas e com o princípio em si. Belezura? Então vamos lá, né? Estou usando aqui para referência o livro do Scheinerman. A maioria dos exemplos eu peguei dele. Um ou outro só que eu botei de outro livro, tá bom? Então vamos começar com o princípio da boa ordenação, né? O que é a boa ordem, certo? Então o foco desta parte de indução é os números naturais, certo? Então nós vamos abandonar um pouco os inteiros, porque para os inteiros é possível fazer uma extensão do método de indução, mas o canônico é fazer nos naturais, tá bom? Então, quando a gente vai falando de indução, você já vai mudar o seu contexto para os números naturais. E os naturais começam de zero e vão até o infinito, né? Então, aqui eu vou utilizar o princípio da coordenação como um axioma, ou seja, ele é um negócio que a gente não tem que demonstrar, certo? Um axioma é uma afirmação que você não precisa demonstrar. Você fala, isso é um axioma, então é uma coisa base da sua teoria. Então, para o conjunto dos números naturais, neste momento a gente vai considerar o princípio da coordenação como um axioma, que é esse daí. Todo conjunto não vazio de números naturais possui um elemento mínimo, certo? Esse é o axioma da coordenação. Qualquer subconjunto que você pegar vai ter um elemento mínimo dentro dos naturais, né? Vamos pensar nos exemplos aqui, né? Funciona no conjunto dos naturais, ou seja, se você pegar qualquer subconjunto lá dentro, o A contido nos naturais, certo? Então, vamos botar assim, existe um x0 pertencente a A, tal que esse x0 ele vai ser menor ou igual a todo x, né, para todo x em A. Esse é o negócio do elemento mínimo, tá? Ele é um menor elemento, porque os naturais eles são limitados, né? No zero. Então você consegue fazer que sempre tenha um elemento mínimo. Você pensa lá, os pares, o primeiro par, né, é o zero. Então ele é um elemento mínimo, certo? Você pode fazer qualquer subconjunto lá dentro, sempre vai ter um elemento mínimo.
não funciona nos inteiros, né? Claramente não funciona nos inteiros, porque se você pegar os inteiros, né, o z, ele começa assim, né, com a reticência aqui, né, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai. Ou seja, né, nos inteiros não é todo subconjunto que você vai ter um elemento mínimo, certo? E nem nos racionais também, né? Se você pegar os racionais, que é o conjunto das frações, né, com A pertencente a Z e B pertencente a Z, né? Você tira o zero aí para, ou melhor assim, né, com B pertencente a Z e B diferente de zero, isso também não tem o princípio da boa ordenação. Apesar de você ter uma relação de ordem, né, desses números, não tem o princípio da boa ordenação, porque nem todo subconjunto tem um elemento mínimo, né? Se você pegar aqui o intervalo, por exemplo, 0, 1 aberto, né? Isso aqui não tem um elemento mínimo, né? Por que que não tem? Porque cada vez você consegue uma fração menor que seja positiva, né? Porque, olha, deixa eu ver aqui, se eu puxar esse troço para cá, assim, né? Se você fizer as frações do tipo 1 sobre n, com esse n aí pertencente aos naturais, né? Bota aí diferente de zero para não dar divisão por zero. Isso aqui está aqui dentro e toda hora você consegue um elemento menor à medida que esse n vai aumentando. Então também não teria o princípio da boa ordenação, o conjunto, né, dos racionais. Beleza? Então tá bom. Essa foi a primeira parte, que era sobre este princípio. Ele é um axioma. Você não vai precisar esquentar muito em termos da demonstração dele. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer essa parte do contra-exemplo mínimo em outro vídeo, beleza? Então agora toma água, descansa, tenta pensar assim, meu Deus, será? Todo subconjunto vai ter um elemento mínimo dos naturais? Que absurdo. Abraço, gente. Até o próximo vídeo.